Então tá bom, gente, vamos começar nosso bate-papo. Eu convidei a Tatiana Marins para falar sobre o papel do farmacêutico na implantação de um programa de stewardship. Eu vou pedir para você se apresentar, Tati, mas antes eu só queria dizer por que eu te convidei e agradeço desde já que você aceitou. Na verdade, eu já queria que você viesse há bastante tempo aqui conversar. Por dois motivos, né? Primeiro porque você é uma referência em farmácia clínica e agora em stewardship no Brasil, então é uma honra ter você aqui participando e, né, dividindo o que você vai falar com as pessoas que estão presentes. E segundo, porque, curiosamente ou não, você fez todos os cursos da Esperanto, se eu não me engano, né, Tati? Acho que não escapou nenhum. Eu tô no nível 1, os demais eu fiz todos. Ah, legal. Beleza, então praticamente todos. Então, Sim, o que também é um praticamente. motivo de muita honra ter tido você como, né, uma das participantes do curso. Certamente, a troca que a gente fez durante, né, esses 3 anos que a gente já está aí na lida dos cursos foi muito legal. Então, Muito Tati, bom. por favor, se apresenta aqui para a nossa audiência, quem já está aqui presente. Imagina, Marinei, para mim o prazer é meu, assim, né, ser convidada aí para fazer a live junto com você, que não tem como eu não te estar aqui, né? Já te tietei pessoalmente algumas vezes. Nossa referência aí, né, no Brasil, quando a gente fala stewardship. E para mim é um grande prazer, né, poder não ser só colega, né, farmacêutica, mas considerar aí uma amiga mesmo, eu considero, assim, né? A gente Perfeito. trabalha nessa caminhada, tá? E, bom, então meu nome é Tatiana, né? Quem não me conhece, eu sou farmacêutica clínica no Hospital Albert Einstein, na unidade de Morumbi, aqui em São Paulo, tá? Aí, Mari, você já quer que eu conte um pouco da minha trajetória? Então, isso. Daí eu queria que você contasse, Tati, há quanto tempo você já trabalha aí no hospital, como que você está posicionada hoje dentro, né, do Albert Einstein, até porque te acompanhando, eu sei que tem toda uma trajetória, até porque você vai falar hoje aqui de stewardship, então certamente você não começou fazendo stewardship lá. Então, eu Não. queria que você contasse um pouco essa trajetória, porque ela pode ser muito parecida até com outros hospitais, outros colegas que estejam aqui, no sentido até, né, de como que os seus serviços podem ser implantados dentro das suas instituições. Tá. Não, então, eu sou formada só há 18 anos, mas eu tô no Einstein, esse ano fez 15 anos que eu tô na instituição, tá? Eu já passei, né, antes de lá, eu fui já estagiária numa Santa Casa no interior de São Paulo, na cidade de Adamantina. Nessa mesma cidade, depois de formada, eu fui farmacêutica responsável, né, pela farmácia de lá. Posteriormente, eu vim para São Paulo, fui farmacêutica no Instituto da Criança, por um período também pequeno, e Uhum. entrei no Einstein por conta da pós-graduação, né? Eles estavam contratando na época, fui chamada, entrei como júnior e estou, né? Esse ano eu fiz 15 anos lá dentro. Então, quando entrei, né, entrei como cobertura, né, passei por diversas especialidades, né, desde clínica médica, cirúrgica, né, na unidade de departamentos graves, né, UTI, e a minha última unidade foi lá no terceiro andar, que foi durante a pandemia, né, não tem Covid, né, que foi minha última unidade assistencial que eu fiquei. Mas ao longo dessa trajetória de júnior pleno, sênior eu sou faz 2 anos, né, que foi no final de 2021, mas dessa minha caminhada aí já passei por diversas especialidades, como farmacêutica clínica, fazendo toda aquela atividade, né, de acompanhamento farmacoterapêutico, né, que os farmacêuticos clínicos realizam, né, toda aquela análise de prescrição, né,
voltada não só para antibiótico, mas a gente tem que, né, saber de tudo, ver profilaxia de TEV, ver interações, tá? Então, toda essa questão aí da farmácia clínica a gente vem atuando, né? E aí, como sênior, aí nos 2 últimos anos a gente esteve ainda mais envolvida em questão de treinamento, de revisões de documentações institucionais, revisão de processos, né? Preparo de auditoria para joint, que hoje eu também continuo, mas agora voltada para o stewardship, por exemplo, né? E resumindo, mas essa trajetória lá dentro do Einstein. Eu costumo dizer que quem faz 15 anos de casa vira debutante, né, Tati? Então você está verdade. debutando, né? Legal, nossa trajetória. Eu debutei ano passado no Pequeno Príncipe, né? Estou fazendo 16 anos de casa. Agora, Tati, bom, você já é uma farmacêutica clínica sênior, né? Tem bastante experiência com farmácia clínica, inclusive, se der tempo, queria que você contasse um pouco até dessa tua experiência na parte do ensino, né? Que eu sei que é bastante forte. Assim, né? A gente já se conhece mais ou menos 2 anos e pouquinho, né? Quando você começou a fazer os cursos. E certamente você teve, né, se preparou, investiu na questão do conhecimento em antimicrobianos, né? Isso, né, para mim foi bastante visível. Inclusive você, acho que deve ter concluído já, né, Tati, o curso lá do certificação, concluo. Isso, né, a formação lá da Sociedade Farmacêutica. Você terminou já, né? Terminei ano passado, na certificação, né, de Microbial Stewardship da SHC. Isso. E aí eu queria que você contasse, né, toda essa preparação que você vem fazendo nesses 2 anos, o que mudou, né, dentro da instituição onde você atua, né? Como é que você hoje pode contar para a gente como é que está estruturado o programa de stewardship dentro do hospital onde você atua? Posso contar também um pouquinho de como eu fui parar nessa vaga também do stewardship. Então, assim, mesmo nessa questão da farmácia clínica, né, a primeira unidade que eu fixei, porque a gente entra lá como cobertura, né? Normalmente, qualquer hospital você acaba entrando como cobertura, passa por vários lugares. E quando eu fixei numa unidade de clínica médica cirúrgica, que recebia principalmente pacientes de urologia. E aí, foi aí que eu comecei, né, na minha análise de prescrição, né, dos prontuários dos pacientes, ver o né, o que eu preciso, né, avaliar aqui nessa prescrição. E uma das coisas que me chamou, né, a atenção na época era as profilaxias com antibiótico, né? Me intrigava, né, principalmente urologia, né? Por que os médicos mantinham aquele antibiótico muitas vezes, né? E aí começou a minha curiosidade, foi, né, nessa unidade específica, com os pacientes cirúrgicos, né? Então eu comecei a perguntar para os urologistas como é que funcionava, tal, né? Como que era essa questão, né, da infecção de sítio cirúrgico e tal. Aí eles me falavam do dreno, né, sempre aquela história de urologista, né, tá com a sonda, né, enfim. E aí mas eu comecei, esse meu primeiro contato foi aí. Na sequência, eu fixei numa outra unidade, que era de pacientes de longa permanência, de pacientes crônicos. Isso eu devia ter uns 2 anos de hospital, uns 2 anos e meio. Aí eu comecei a ver os antibiogramas e aquilo também me chamava muita atenção, né? Então eu gostava dessa parte, eu comecei a me interessar por isso. E com os antibiogramas, aí tinha alguns infectologistas que passavam lá naquela unidade, então comecei a conversar, a perguntar, né? E nisso surgiu a ideia da gente, vamos fazer reuniões clínicas com os farmacêuticos. Aí como eram 2 infectos, né, lá do hospital da SCH, os 2. E eles, Tati, traz os casos clínicos e a gente vai marcando, a gente vai conversando e vai passando para os demais farmacêuticos, a gente vai tirando dúvidas e tal. Então, essas reuniões foi a gente que encabeçou, assim, lá atrás, né?
Legal. E sem pretensão nenhuma, assim, né? Nem imaginava que um dia fosse ter uma vaga nesse sentido, assim, né? E que, né, que fosse ter Uhum. esse caso. Então, mas esse meu interesse e tal, a gente foi conversando e a gente nunca deixei morrer essas reuniões, né? Então, eu mesma levava os casos clínicos, a gente, né, dava um jeito, fazia. Os dois infectos, eles sempre tinham a disponibilidade lá, daquele horário, para tirar as nossas dúvidas, né, para a gente contar o caso clínico. Então, isso já deve fazer uns 6 anos já que a gente faz essas reuniões. E aos poucos a gente foi chamando também o pessoal do laboratório, a doutora Marinei, super, né? Marinês, Nossa, né? uma querida também. Uma querida também disponibiliza o horário dela e participa, ela começou a participar tal, e a gente tem Uhum. nossas reuniões mensais até hoje, né? Legal. Então, como eu estava sempre à frente, né, questionando, perguntando, tal, contactando os infectos da CH, conversando ali também na micro, acabou que naturalmente, quando a gente, né, teve essa possibilidade, né, acabou sendo o que eu acabei ficando na vaga, né? Tati, Mas quando você fala, só te interrompendo, quando você fala possibilidade, é exatamente o quê? De- Foi de, possibilidade. foi de ter um farmacêutico exclusivo para o programa? Isso. Porque a gente sempre sonhou com esse farmacêutico exclusivo no programa. Isso já é uma conversa que a gente tinha lá no hospital de 7 anos atrás. O pessoal, eu vi aqui entrando o pessoal que Legal. trabalha comigo, dos mais antigos, eles sabem que era uma vontade da, da coordenação, né? Já tinham 7 anos que a gente Uhum. sempre falava, a gente precisa de um vertical, e aí esses dois infectos sempre incentivavam também, né, que eles gostariam que tivesse também esse vertical para auxiliar, né, mesmo nessas questões Uhum. dos antibióticos, né? Então, isso sempre foi uma vontade nossa, mas a escala nunca permitia, tal, né? Então, a gente acabava deixando de stand-by, né? Ah, quem sabe daqui um tempo, tal. Aí acabou que foi no final de 2022, né? É, mudou gerência de farmácia, mudou gerência da SCIH e veio um projeto grande da SCIH com foco no stewardship, né? Com foco assim a nível não só dali do Morumbi que a gente fala, mas a nível do SBBY, da sociedade toda, né, com os 5 hospitais que o Einstein gerencia, né. Então precisava ter alguém da farmácia, né, para conseguir centralizar todas essas informações e disseminar também essas informações do stewardship. É porque eu falo assim, a gente, né, o Einstein, a gente faz, né, stewardship, né, a gente já tem intervenções com antimicrobianos desde 2000, que foi quando foi o nosso primeiro protocolo, né, lá na UTI, que foi com antibiótico profilaxia cirúrgica, né, onde teve a nossa primeira rotina gerenciada pelo farmacêutico, onde a gente acompanhava o tempo de tratamento, né, do pós-operatório das cirurgias, né, começou lá na UTI em 2000, né, isso já tem mais de 20 anos. Né? Na Uhum. sequência, né, veio a questão da gente acompanhar. Então, o farmacêutico sempre teve as rotinas gerenciadas relacionadas ao antibiótico, né? Profilaxia cirúrgica, do tempo de tratamento, né? Então, a gente sempre acompanhou essa questão. Depois, também, descalonamento entrou, né? Então, a gente também sempre, né, prioriza essa Uhum. questão também dos carbapenêmicos, dos glicopeptídeos, de fazer descalonamento. Mas não tinha ninguém centralizando essas informações. Então, veio com a questão do projeto, isso foi alavancado, e aí realmente não, vai precisar, né, ter alguém, vai ter que tirar da escala, e aí acabou que eu entrei nessa vaga de sênior, né, do programa de uso racional. Legal. Deixa eu fazer uma pausa didática aqui, Tati. Quanto tempo você está nessa vaga exclusiva do Strolltip? Foi no final de 2022, 22. novembro, outubro, Então, novembro, pouco mais de um ano, né? pouco mais de um ano, isso. Só para explicar aqui para o pessoal, caso eles ainda não tenham muita familiaridade, você usou uma palavra chamada vertical, né? Ah, Então, só para explicar aqui rapidinho, quando a gente fala, né, da farmácia clínica vertical e horizontal, horizontal a gente está falando daquele farmacêutico clínico
que geralmente é exclusivo para uma unidade e ele faz todo o acompanhamento do paciente na sua completude, né? Enfim, acompanha todo o uso de todos os medicamentos. E o vertical, geralmente, ele se dedica a um protocolo gerenciado ou a uma classe de medicamento. Depois você pode me corrigir ou até complementar, Tati, se vocês têm um entendimento diferente desse conceito de farmacêutico vertical. Eu, particularmente, gosto muito da ideia, né, do vertical. Nesse caso aqui, a gente está falando do farmacêutico clínico vertical para atender os pacientes que usam antimicrobianos. E essa estratégia, na minha opinião, ela funciona muito bem para dois cenários. O primeiro é aquele cenário em que o hospital não tem recursos, número de farmacêuticos suficiente para ter um por andar. Talvez não seja o caso de vocês aí, Tati, mas da maioria dos hospitais, por exemplo, é a nossa realidade, onde eu trabalho. Uhum. E aí, entende que o antibiótico é importante, você verticaliza. E o outro, talvez seja o cenário de vocês, é treinar, assim, um farmacêutico que se torne altamente especialista, né, em stewardship, para poder ser o líder, né, da implantação de um protocolo ou para fazer todo o gerenciamento das estratégias do programa, né? Então, e aí uma pergunta sobre isso, e aí você pode me complementar ou né, colocar essa estratégia de como é o vertical aí. Uma pergunta, Tati, por exemplo, eu vou fazer uma comparação, né, com os dados que eu tenho da minha realidade. Um hospital de 400 leitos, a gente tem um vertical, mas esse um vertical não consegue atender toda a demanda de uso de antimicrobianos, porque é muito. Na tua experiência, você, né, sendo essa especialista em antimicrobianos, você consegue dar conta de todas as estratégias e atendimento dos pacientes antimicrobianos, ou você acha que já precisaria de mais um vertical para poder contemplar tudo que vocês pensam em termos de programa? É. Não, não dou conta, Mari, até mesmo porque assim, não dá. Lá Não são dá, só no né? Morumbi 430 leitos, né? Então, é muito antibiótico para ver. Então, nosso programa sempre foi centralizado no farmacêutico clínico, né? Então, como as nossas unidades têm, geralmente um farmacêutico fica pelo menos duas aulas, é um andar, mas o andar tem duas aulas, né? Então, fica pelo menos com duas aulas, eles que vão fazer mesmo esse acompanhamento, né? Hoje, a minha função é mais no sentido de estruturar o programa, da gente buscar, né? Estou muito empenhada nos últimos meses de trazer formas de facilitar o acompanhamento pelos farmacêuticos clínicos, né, do beira-leito de pau. Então, uma das primeiras coisas que eu precisei focar foi em ter uma ferramenta, porque o nosso sistema eletrônico, embora ele seja muito bom e tenha muita informação, a questão do antibiótico, de ser uma coisa super visível, de você olhar e ver, poxa, esse meu paciente está no D7 de Meronem. Não é uma coisa visual fácil. Então, uma primeira etapa que eu precisei trabalhar foi melhorar essa visualização para os farmacêuticos terem a visibilidade dos pacientes que estão, para não ter que ficar pegando relatório, porque a gente fazia tudo muito com relatório, aí puxa relatório, você tem que limpar o relatório, oneroso também quando você tem muito paciente, né? Não é, parece simples, mas não é. Você ficar limpando todos aqueles pacientes e saber quem você já acompanhou, quem não acompanhou. Então, são, né, planilha com muita coluna, não dá, na nossa rotina fica complicado da gente conseguir fazer esse segmento, então estou muito empenhada nessa questão de trazer no sistema uma forma mais palatável aí para o pessoal conseguir fazer um acompanhamento e ter o segmento mesmo de fato, né? Então a gente desenvolveu o BI, outra questão também que pegou aqui do ano passado para cá, as revisões dos protocolos. Então, eu estou muito no gerenciamento. E aí, a gente
trocou a forma, a gente usava um outro sistema para puxar os indicadores, como a gente mudou a forma de fazer a evolução, porque a gente começou a evoluir direto no nosso prontuário eletrônico, tem os formulários, então tem que validar todo o dashboard dos formulários. A gente quer fazer a DDD automatizada, então tem que validar toda a questão do... Então, eu estou envolvida em muita coisa de melhoria do sistema relacionado ao antimicrobiano, revisão de protocolos, e, além disso, né, ver as necessidades da equipe e também participar tentar capacitá-los também, né, para cada vez mais eles ficarem, também eles têm a mim para tirar dúvidas, mas os infectos nossos, que são dois, também estão ali 100% disponíveis para tirar dúvida, mas a gente faz esse filtro também, que às vezes, né, eu estou ali mais disponível, mais fácil, então também faço esse link com eles de orientação, tal, algum caso mais complicado, eles, Tati, me ajuda aqui. Então, a gente está bastante focada nessa questão de melhoria do sistema, revisão dos protocolos. Então, é muito, assim, intenso, sabe? E a validação de todos esses dashes também é demorada, né? Não é simples de fazer. Então, eu mesma ver paciente, nos últimos 2 meses eu não estou vendo, né? Mas Lá é no que meu você... início, aí eu estava conseguindo acompanhar mais, mas a gente teve uma outra necessidade agora nos 2 últimos meses, aí eu tô mais nessa parte gerencial mesmo. Sim. Não, e assim, e é legal você trazer essa experiência, e aí eu vou insistir um pouco nessa pauta, porque para mim eu acho que ela é decisiva para a implantação de um programa de stewardship, já vista que o farmacêutico é assim um elemento central do programa, porque a gente está falando de uma realidade, Albert Einstein, que tem os farmacêuticos clínicos nas unidades. Então faz todo sentido realmente, né, você está dentro de uma posição de coordenação até, né, do programa, vamos dizer, definido, ajudando a definir as estratégias, que é algo muito parecido com o que eu faço aqui, né, no Pequeno Príncipe. Como a gente, né, nosso dimensionamento de farmacêutico, né, não é tão alto, a gente tem farmacêuticos clínicos nas UTIs, mas nas unidades clínicas não. Então, tem uma farmacêutica da operação, né, verticalizada, e eu fico exatamente, né, também nessas funções aí que você mencionou, e discutindo os casos clínicos mais difíceis que a farmacêutica da operação traz. Então, são 2 modelos bem interessantes, né? Tanto para quem, para hospitais que têm recursos, né, já mais favoráveis, e aí esse vertical, ele se dedica às estratégias do programa, que é fundamental, fundamental. E aquele que não tem farmacêutico suficiente, ele verticaliza, vai para a operação e tenta também, na medida do possível, participar junto das estratégias do programa. E aí, Tati, olha só, a Eloá fez uma pergunta que é uma pergunta muito interessante, mas difícil de responder, né? E um vertical, idealmente, atende quantos leitos, né? Eu vou dar um exemplo nosso aqui, porque a gente também gosta muito de números. Quantos leitos Por que exemplo, atende? Não entendi, desculpa. é, um farmacêutico vertical, idealmente, atende quantos leitos, né? Hum, Se você não tem lá o horizontalista, né? E aí eu quero olhar só o antibiótico. Então, assim, é muito difícil, não tem esse número exato, e eu vou dizer que vai depender do nível de atendimento de estereotipo que você deseja fazer. Por exemplo, se você quer só fazer análise da prescrição, né, naquele ritual mais simples de checagens, ou se você vai partir para acompanhar a visita junto com o médico, discutir com o microbiologista, né, aquele cenário ideal, digamos assim. Então, isso tudo demanda muito tempo. Então, por exemplo, aí eu vou trazer um exemplo nosso aqui. O nosso vertical, ele é responsável mais ou menos por 200 a 230 leitos. Então, nos meses que consegue ter assim uma melhor performance, consegue atender ali quase 100 leitos, né? Quase metade. Então, é de 30 a 50% dos leitos. Então, vai depender, né? Por exemplo, hoje a gente consegue saber quantos verticais a gente precisaria para atender todo o hospital. Então, isso que é importante na perspectiva do gestor. Quantos você acha que precisaria lá, Tati, ainda para poder atender um...
Quase 500 leitos. Eu tô 730 leitos, né? Tô É, aqui. tem os outros ainda, né? É, então, eu ia precisar de muitos, por isso que a nossa. Não tem nem como, viu, Mari? Ter tantos Uhum. verticais assim, né? Ainda mais o nosso modelo, né, de farmácia clínica com os farmacêuticos nas unidades. Não sei quantos que eu precisaria. Pelo menos mais umas duas pessoas para me ajudar, eu precisaria. No mínimo. Exatamente. No No mínimo. mínimo. No Eu mínimo, acho porque que essa questão de sistema, de melhorias, de processo tal, é muita reunião, é muita conversa, tem que conversar com muita gente para alinhar os processos, então não é simples, né? E aí eu falo, né, não sobra o tempo para você executar todas as suas ações que você tem que fazer, né? Então, e vem demanda, né? Agora qualquer coisa que tem antibiótico cai no meu colo, né? Então, sim. não dos pacientes, mas assim, de rotina, de protocolo, alguma coisa diferente e tal, aí vem pra mim mesmo. Então Uhum. é bem. No Legal. mínimo os dois a mais. No mínimo dois. E aí eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma contextualização em relação aos cursos que a gente faz, e você teve a oportunidade de fazê-los, né, Tati, a partir do nível 2. Sim, Quando a gente pensa no farmacêutico do estereotipo, a gente tem que pensar nessas duas vertentes. A vertente técnica, né, de saber discutir o caso mesmo, e a vertente de gestão, que é super importante para a definição das estratégias. Então, por exemplo, o curso que a gente oferece do nível 1, raciocínio clínico no uso de antimicrobianos nível 1, ele trabalha muita vertente técnica, né, de aprender elementos que vão subsidiar uma boa discussão do ponto de vista de indicação, necessidade e segurança. No nível 2, a gente também reforça isso, obviamente, mas trabalha já um pouco da gestão, né, de como você, das estratégias de implantação do programa, né? Então, e o nível 3 aí realmente vai para a parte de laboratório para a gente entender microbiologia, não a microbiologia de bancada, obviamente, mas como interpretar o antibiograma, que testes que a gente pode discutir, como interpretar os resultados dos testes hoje, tendo em vista a questão, né, da resistência microbiana. E aí, Tati, você, né, sendo antes de gestora de programa, né, uma farmacêutica clínica experiente, e aí você já comentou muito essa interface com a microbiologia. Eu sempre, onde eu vou, eu sempre falo isso, né? Para quem já me acompanha, tem uma fala repetida, mas aí eu quero ouvir a tua opinião enquanto profissional. Não dá para a gente fazer stewardship sem ter conhecimentos de microbiologia, né? Então, eu vi que você já está conectada aí com a sua equipe de micro. E como é que você vê isso em relação, de modo geral, aos farmacêuticos que você acompanha? Eu sei que você também dá aulas. O quanto você acha que nós estamos, aí eu vou falar nós, classe farmacêutica, uhum. estamos frágeis nesse conhecimento e o quanto ele é importante, né, para o desenvolvimento de um programa e da expertise do farmacêutico, essa conexão e esse conhecimento de microbiologia. É importantíssimo, né? Essa conexão com a micro, né? E realmente, assim, desde as reuniões de infecto, a gente já percebe aquelas mais que a gente começou mais no início, a gente já foi percebendo que precisava mesmo que o pessoal da micro estivesse junto, né? Então, sempre a doutora Marinês, ou o doutor André Dói, ou a doutora Mayra, ou a Paula, que é a micro mesmo, a Paulinha Koga, participam, né? E é muito importante esse conhecimento, porque vai fazer total diferença na escolha de determinados tratamentos, né? E vira e mexe vem essas questões, né? Porque o próprio médico, se ele não for infecto, ele não vai saber detalhes ali da microbiologia, e a gente pega, né? Eu sempre dou um exemplo da Pseudomonas nas aulas que eu dou, que você vê vários médicos ligando no laboratório e falando, né? Não vai testar ceftriaxona para essa Pseudomonas, né? Uhum. E então, coisa simples que você fala, não.
né? Todo médico sabe. Ou então, interpretar as mix, né? Fazer aquela, esse aqui tem 0,5 meropenem, vou dar sempre meropenem para todo mundo. E, né, não se interpreta dessa forma. Então, é Uhum. muito importante o conhecimento de micro. E o farmacêutico, né, acho que como profissional-chave, ali naquela... Que a gente, né, acaba tendo até aquela questão da gente levar também esse tipo de conhecimento para o médico. Então, é muito importante que a gente tenha. Tá? Então, realmente é fundamental. Hoje mesmo, eu fui lá falar com a Paulinha, que ela queria discutir umas coisas comigo e tal. A gente está Uhum. revisando a política também de uso racional do hospital por conta da acreditação e tal. Então, todo mundo, SCH, a Mico e a farmácia, né, revisando lá o documento e vendo se não está, se está tudo em ordem. Então, Uhum. precisa mesmo. Tá, legal. Tati, uma curiosidade. Como é que vocês estão organizados em termos de posicionamento, o teu posicionamento e setores? Você hoje é referência em stewardship, de certa forma, né, é uma vertical, mas você é do setor de farmácia, você é da CCH, ou você eu não sei se tem um setor específico de Não, stewardship. não sei. E como é que é a interface entre esses setores essenciais, né? CCH, farmácia, laboratório, né? UTI, alta direção, como é que isso está organizado internamente? Não, eu sou da farmácia, tá? Que Uhum. a gerente falou, você é da farmácia, você não é da... Eu não vou... Tô brincando. Boa, Ela, boa. ela morre de ciúme, você é da farmácia, não? Vai que o Enfim. pessoal, né, te compita lá para outro setor, né? É. Então, eu sou da farmácia clínica, né? Estou alocada na gerência da farmácia clínica, mas tem essa interface direta, né, com a SCH. Uhum. Tem um dia que eu não fico sem falar com pelo menos um dos infectos ou com a coordenadora de infecto, né? Então é o tempo todo da SCH, né? É o tempo todo a gente conversando, interagindo, né? Tem agora, por conta dessa questão das melhorias, mas que nem eu priorizo passar algumas visitas com o Dr. Macer, que é o nosso infecto, né? Então, eu tento passar algumas visitas com ele. Então, toda semana a gente tem nossas reuniões, tem as reuniões, várias reuniões aí do stewardship que a gente participa, mas sempre tem a nossa, né? Para a gente conversar das estratégias, o que a gente vai fazer, né? DDD, como é que, né, aumentou, o que a Uhum. gente vai fazer de estratégia. Então, a gente tem essa interface aí, né, o tempo inteiro, né? Vou Tá, lá na SCH, é o tempo inteiro conectada com eles. tá. Tati, eu vou te colocar uma experiência assim, minha de vários hospitais que a gente já teve a oportunidade de conhecer e de modelos de stewardship. E vou te fazer uma pergunta em relação, né, ao que você acha, tá? Então, assim, eu particularmente conheço hospitais que têm o programa de stewardship, mas com pouca participação ou quase nenhuma participação farmacêutica, tá? Então, ele é muito tocado pelo médico mesmo, dentro da CCH, como culturalmente já acontece. Outros hospitais, assim, vou usar essa palavra no sentido positivo, já muito dependentes do trabalho do farmacêutico, tá? Dentro do programa, tanto no sentido técnico, de trazer os casos mais difíceis, de não deixar passar, né, esses casos para discutir com o infecto, até monitorização de indicadores. E aí, a pergunta para você tá? Hoje, dentro do Hospital Albert Einstein, né, um hospital sem dúvida nenhuma, né, de referência no Brasil, você consegue imaginar o programa de vocês sem o farmacêutico, né, do stewardship? De jeito nenhum, porque não tem, não tem como. Como eu te falei, a nossa estrutura é baseada nas intervenções do farmacêutico clínico, né? Então, os infectos, eles só vão atuar se a gente sinalizar para eles.
né? Uau. Eles não pegam ativamente assim os casos, né? Porque a gente está tentando estruturar um módulo no sistema para até mesmo para registrar. Eles fazem muita intervenção médicos ligam para eles, tal, mas eles não fazem o registro disso. Então a gente está estruturando uma forma no sistema deles fazerem isso de forma mais independente, ter o registro do tanto de intervenções que eles fazem, né? Mas mediante ligações dos médicos, tal. E a gente acaba passando muito caso para eles. Né? Então, ó, doutor, aqui eu entrei em contato com o médico, mas ele não aceitou minha intervenção e eu acho que né, não está exatamente, não é essa conduta que deveria ser. Então, a gente repassa muitas coisas para eles, né? Então, assim, sem o farmacêutico, eu não vejo um programa stewardship conseguir rodar. Uhum. Não tem Legal. como. Não, e isso até serve de inspiração, né? Idem, tá? Pra gente lá, tá? Isso até serve de inspiração, né, Tati? Porque esse é um campo de atuação do farmacêutico que eu acho que é um caminho sem volta. Cada vez mais vai haver essa necessidade, e essa necessidade ela só vai ser preenchida à medida que o farmacêutico estiver com habilidades para exercê-la, né? Estiver treinado minimamente. E, e aí eu também queria, né, te fazer uma pergunta, considerando aí que você tem essa vertente da assistência e do ensino também acadêmica, como é que você, se você fosse, né, dar essa dica, esse conselho para um farmacêutico que pretende fazer carreira, né, nessa área? A gente sabe que hoje ainda são poucas as oportunidades. Abrir uma vaga para o farmacêutico de um programa de stewardship. Ainda é Nunca vi pouco, uma né? vaga assim, aberta. É que as oportunidades estavam surgindo, né? Aqui em São Paulo, nos últimos 2 anos, já tem mais hospitais privados também com farmacêutico exclusivo, assim. Eu conheço mais dois, na verdade, aqui em São Paulo. Mas para mim, quando a gente estava conversando, já é um ganho, né? Porque tem aumentado, né? Claro. Acho que é uma tendência. Não, assim, é algo assim, eu vou dizer extraordinário, mas assim, eu acredito fortemente que isso vai ser uma tendência, tá? É. Assim, A ao sua longo dos anos, pirâmide lá, eu acho que ela um deve estar. futuro próximo. E assim, Tati, se você fosse você contratar, tá? Um farmacêutico abrir uma vaga, né? Inclusive no seu hospital tem chance, né, de abrir essa vaga. A gente espera que sim. O que que você buscaria, né, em termos de formação desse profissional e Uhum. até de outras habilidades, né, considerando aí as habilidades também leves. Importante. Não só conhecimento, precisa, claro, né, ter o conhecimento, pelo menos básico aí de conhecimento dos antimicrobianos, mas essa questão da comunicação é muito importante. Tem que ser uma pessoa que realmente eu brinco que às vezes eu sou meio cara de pau, né? Eu vou, pergunto com jeitinho, mas de um modo muito respeitoso, né? Eu acho que a gente tem que saber perguntar e respeitar, né? Não é aquela. A gente não pode ser visto como um farmacêutico que só questiona a conduta do médico. Não. A gente tem que, né, ter esse posicionamento da nossa comunicação e sempre tentar entender qual foi o racional que ele usou naquele caso, por exemplo, né? Então, acho que esse ponto da comunicação é muito importante. E, claro, uma pessoa que esteja estudando, que goste do tema, né? Porque é ali, né? O stewardship, a gente vai passinho por passinho, né? Às vezes você tem que. Tem aqueles médicos que já vão entendendo e, né, já vão aderindo aos protocolos, a gente vai encontrar aquelas equipes, né, mais difíceis, que a gente vai ter que argumentar um pouco mais, gastar um pouco mais de energia, mas tem que também, né, ter essa resiliência, essa persistência e o conhecimento, claro, a gente tem que gostar aí desse mundo dos antibióticos aí, das bactérias. Legal. A Bia está perguntando aqui se você poderia dar exemplo das suas
de algumas intervenções mais assim, né, usuais. Se você, aí eu vou estender você e vocês da equipe, né, do time Sim. lá, faz intervenção solicitando exames laboratoriais como nível sérico. Não, sim. Hoje eu estou menos nas intervenções, estou mais na orientação, mas quando precisa também faço a intervenção. Às vezes é uma equipe mais complicada, assim, às vezes nem o infecto quer ligar, quem acaba falando, às vezes sou eu, né? Enfim. Uhum. Normal. Mas, acontece. É raro, Acontece, mas acontece. com certeza. Opa, peraí, deixa eu só desligar aqui. Exemplos de intervenções, seria os descalonamentos, né? Questão de dias de tratamento, né? Ver se está condizente, né? Com a indicação. Nível sérico a gente solicita, Mari, mas sempre o protocolo de banco já é algo mais institucionalizado lá no hospital, né? A Uhum. gente acaba pedindo ali na UTI, nas SEMES, a gente acaba pedindo, mas todo exame que a gente pede, a gente tem aquela conversa com o médico, né? A gente coloca sempre mediante a autorização deles, tá? Então, identifico aqui uma sugestão de nível sérico, aí eu entro em contato com o médico para ver se ele, né, autoriza a inclusão, aí a gente inclui, orienta a enfermagem, faz todo esse acompanhamento. Legal. Bom, eu queria aproveitar para divulgar que nós estamos com as inscrições abertas para a turma 9. Olha só, Tati, que legal. Turma Nossa, 9. turma 9. Incrível, né? Para você ver como existe a demanda, né? Do uso do raciocínio clínico no uso de antimicrobianos. Turma do nível 1, que começa amanhã, terça-feira. A turma já está fechada. Turma do nível 2 começa na quinta. E turma do nível 3 começa na quarta-feira. Lembrando que os cursos são conteúdos independentes entre si, não precisa fazer, não tem uma ordem, né, de sequência. Inclusive, a Tati começou pelo nível 2, certamente porque ela já tinha essa experiência clínica. E tocando nesse assunto, Tati, como você, né, já está com a gente, acompanhando essa trajetória, desse propósito que a gente tem de ajudar a formar farmacêuticos com treinamento, né? Eu digo especialistas não porque é uma pós-graduação, mas porque acaba adquirindo conhecimento denso em relação a antimicrobianos. Queria que você contasse, embora você já sendo uma farmacêutica clínica experiente, como é que foi assim os cursos para você? Se eles agregaram, quanto eles agregaram, se de algum modo você conseguiu colocar em prática. Eu fiquei bem feliz que, né, você e a Ali, né, Chalvin, estavam de parceiras ali fazendo os cursos, tiveram outros colegas também aí da instituição. Então, queria que você contasse, trouxesse esse depoimento. Não, assim, primeira vez que eu vi um curso seu, foi, eu não sei nem te falar quanto tempo faz, mas é um da SBRAF, deve fazer alguns anos que você gravou esse da SBRAF, uns 6 anos, eu acho. Um do antifúngico. Isso, eu É, te fujo, primeira vez faz que tempo. eu tive contato, assim, com um curso seu. E aí, depois disso, né, acompanhando, aí vi que você lançou os cursos, realmente falei, nossa, é uma forma, eu ainda não estava nessa posição, mas eu falei, eu preciso, né, ficar mais preparada, acho que isso vai me ajudar, né, porque eu gosto do tema, né, e Uhum. mesmo ali, né, na questão, eu acho assim também, a pandemia, por todo o contexto, se a gente for ver essa questão do stewardship, ela acabou impulsionando, pelo menos eu tenho essa impressão, porque está se falando mais ainda da questão da resistência, né, por conta da pós-pandemia, então acho que isso alavancou, sabe, de certa forma, né, também essa questão da preocupação, da implantação dos stewardships, acho que deu uma mexida também, né, aí veio
o guia, a diretriz da Anvisa que eles revisaram em 2023, então acho que, né, vai reforçando toda essa questão do stewardship, né. E os cursos em si, nossa, me ajudaram, mesmo eu já tendo a experiência, como eu conversava muito com os médicos, assim, você me trouxe mais exemplos práticos da visão do farmacêutico mesmo, que mostrando como é possível você implantar determinadas coisas. Claro, tem coisas que você vai ter que adaptar na realidade do seu hospital, Uhum. mas o bom é que você traz muito isso, né? De como pôr em prática, né? Você dá o exemplo, né? De como vocês fizeram, isso é muito bacana, né? Para quem quer começar, né? A fazer as intervenções e tal. Então, acho me agregou muito, sem dúvida. Que legal, muito bom, Tati. Ó, você tem uma legião de fãs aqui, viu, Tati Marim? Sou eu com fã. Você que tem um monte de fã, Maria. Você Pessoal aí do é meu trabalho aqui, do hospital, que estão me dando uma força. legal, muito bom. Tem alguns comentários aqui, eu estou só olhando o tempo para cuidar aqui do Tá. tempo, passa rápido, Aí você mas a Fabiana está trazendo aqui muita questão, né, da perspectiva médica, da gente entender esse raciocínio, e eu tenho, assim, eu procuro ter muito cuidado, principalmente nas aulas, sobretudo, né, porque a gente está promovendo conteúdo e conhecimento, né, nesse, nesse limiar, né, do que é atribuição médica, o que é atribuição farmacêutica. Embora muitas coisas às vezes pode se misturar, dependendo até do conhecimento que a gente tem e da carência de especialistas que determinado hospital tenha, né, a gente tem que sempre tomar muito cuidado nesse sentido, né? Nós não somos prescritores, mas nós podemos fazer nossas sugestões, inclusive na perspectiva de indicação, né? Mas a gente tem que reconhecer o nosso tendão de Aquiles ali da questão dos diagnósticos, né? Então, sim, esse cuidado, né, da gente fazer a discussão, né, no âmbito do medicamento, no âmbito do entendimento da microbiologia, que é outro conhecimento que a gente pode agregar, que inclusive é muito deficitário, né, em relação aos médicos, é a gente perceber aonde que nós podemos ser verdadeiramente úteis e diferenciados, né? Então, assim, conhecimentos de medicamentos, sem dúvida, né? O médico, ele acaba não tendo tempo e nem está dentro do seu escopo de formação essa profundidade que a gente tem. Ainda mais quando a gente começa a estudar os detalhes, né, do antibiótico. Por sim, exemplo, né, quem faz quem, por exemplo, né, chega, né, os colegas que chegam para fazer o curso, o antibiótico, o comportamento dele é tempo acima da MIC. Ok, assim, é o básico que a gente aprende. No nível 1, você sai mudando o teu discurso, né? Não é mais tempo acima da MIC, é percentual de FT acima da MIC, ou seja, qual o percentual da fração livre que fica acima da MIC. Então, você vai começando a robustecer, né, o teu conhecimento e os médicos vão perceber isso. E essa é uma dica, né? Você começar a se diferenciar e se fazer necessário, aprofundando o teu conhecimento em antibióticos, porque muitos médicos, tirando os especialistas, têm dificuldade nisso. E conhecimento de microbiologia, que aí realmente, né, eles vão esperar você chegar para começar a discutir o caso, de tão necessário que você vai se fazer. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque a Fabiana trouxe essa questão, né, do raciocínio clínico. Então, a gente, né, estuda pouco e sabe pouco diagnóstico, porque, enfim, nós não fomos, né, formados para isso. tá. Então, nesse ponto, a gente tem que aprender muito com nossos colegas médicos. Muito, 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 muito. Né? Então, não tem stewardship sem farmacêutico, não tem stewardship sem médico, não tem stewardship sem microbiologista, e agora não tem stewardship entre enfermeiros, né? Porque a gente também vai
quer começar um movimento aí dos enfermeiros ficarem mais atuantes nessa parte do stewardship, né? Então, realmente, cada um saber aí o seu limite de atuação para a gente não ter problemas, né, em relação a isso. Sim. Lá E também a aí, gente está nesse movimento, Mari, mas bem embrionário ainda com a enfermagem. É um outro sim, desafio. exatamente, com a enfermagem. Eu acho que esse ano aí a gente quer fazer um projeto grande, assim, com a enfermagem em relação ao stewardship, realmente para começar a trazer esse protagonismo que, né, em outros países isso já é bem comum, né? Então, da mesma forma que tem a enfermagem especialista em UTI, em nefro, existe o enfermeiro especialista em stewardship, né? Então, enfim, né, é uma especialidade. A Poli perguntou ali, ó, vocês têm como avaliar o ganho farmacoeconômico da farmácia clínica do stewardship? Digo porque vejo que muitas instituições ainda são resistentes à implantação. Sim, é possível, tá? É Nem mostra muito isso no curso. exatamente, né, Tati? É possível você medir de formas mais simples, a partir das intervenções que incrementam e que reduzem, né? Você faz lá depois um menos, e é possível através de estudos mais, análises mais incrementadas, né? Mais específicas, de custo-efetividade, enfim, né? A gente até tem alguma experiência nesse sentido, Poli Salles, se depois você quiser mais detalhes, me escreve ali, que eu posso passar até materiais para você, de publicações que a gente fez mesmo em relação a isso. Mas, certamente, experiência própria, né? Muitos locais que a gente, e aí eu falo enquanto instituição, tá? Pequeno Príncipe, que a gente foi convidado a apresentar o programa para implantar, sempre esbarrava nessa questão do custo, né? E, na verdade, não é um custo, a gente consegue demonstrar que qual é o retorno sobre o investimento que o farmacêutico vertical, porque a gente trabalha dentro de uma lógica vertical, pode ter, né? Mesmo que você não tenha na tua instituição um vertical, se você contratar o vertical, né, existem ferramentas que você mede quanto que ele pode te retornar. Claro que isso dentro de uma metodologia de implantação, enfim, né? Não sei se a questão econômica para você lá, Tati, pesa, né? Para a maioria dos hospitais, sim. Mas como é que está isso a nível de hospital privado? Assim, isso é uma preocupação ou, né? Você não tem essa preocupação ainda? Já, já deixou de ser uma preocupação só de público isso, né? Hoje os hospitais privados têm que tomar muito cuidado com a questão dos convênios com as glosas, né? Então a gente precisa que os nossos medicamentos estejam todos muito bem indicados, né? E os antibióticos de amplo espectro que tem um custo maior, né? Fotericina lipossomal, a gente sempre toma esse cuidado. Então a gente faz, a gente não tem nenhuma política de prescrição restritiva, mas a gente faz um acompanhamento, que então fotericina B lipossomal, aí o próprio infecto tem que olhar aquela prescrição para ver se a indicação está ok, né? Na verdade, o clínico sinaliza, e aí se tem alguma que a gente acha que não está adequada, ele vai atuar em cima. Então, quando tem vezes que ele acaba acessando o relatório do paciente de anfotericina B lipossomal antes que a gente, aí ele já olha antes, fala, ó, esse daqui tem que ligar para o médico. Então, a gente tem essa preocupação, sim. E a gente tem uma aula que atende transplante lá, né? Então, atende isso. Então, principalmente nesse setor, a gente precisa realmente estar atento a essa questão da indicação. Não dá para não dá para deixar solto mais, não. Né? Mudou bastante com relação a isso. Né? Antes no privado, né, se tivesse lá com o EV era ótimo, né? Mas ganho para o hospital. Hoje não é assim, mas não. A gente quer o quê? Giro de leito, né? O hospital quer giro de leito. Então, se você tem um paciente usando EV, o ideal é que você consiga transicionar para o via oral para dar alta logo para esse paciente. E o stewardship consegue ajudar aí também.
reduzir a infecção, né? Você sabe que interessante você trazer essa realidade do privado. A gente tem percebido isso mesmo. E aí você traz um exemplo, passar para o IV. Parece que é simples, né? Você transicionar um antibiótico IV para o VA, mas na minha opinião, um dos maiores, onde exige dos maiores conhecimentos em stereotipe nesse contexto da transição. Porque você tem que conhecer espectro, biodisponibilidade, condições clínicas, enfim, não é simples, não é simples. Tia, olha só, nosso tempo aqui está acabando e eu queria finalizar aqui nossa conversa uma pergunta da Cíntia, bem interessante, que tem tudo a ver com o tema, que a gente está falando de implantação de programa de stereotype. Então, ela está dando parabéns pela discussão, obrigada, Cíntia. E ela queria uma orientação no sentido de que, para locais que não conseguem implantar o stereotype, por onde vocês recomendariam começar? Tipo, atividades básicas. Se você quiser falar primeiro, eu complemento, tá? Tá. A gente, quando começamos com um protocolo de antibiótico profilático dentro da UTI. Então, acho que você tem que escolher um setor que seja estratégico, né, também, porque você vai ter que tentar mostrar algum resultado, né? Estratégico parceiro, de preferência, para você conseguir mostrar algo no início. Então, escolher um protocolo que seja de tempo de tratamento, sabe? Pode ser profilático, pode ser terapêutico, mas acho que o profilático ainda é mais simples, né, da gente iniciar e conseguir mostrar algum resultado em cima. Mas, claro, isso vai depender também do perfil do seu hospital, né? Se for um hospital que tem uma demanda de cirurgias, né? Aí eu acho que eu começaria por esse. Mas independente, acho que tempo de tratamento é simples, é mais simples, né, Marinês, assim, do que descalonamento. Já vou começar pelo descalonamento. Eu acho que isso é mais complicado, porque exige um conhecimento maior da microbiologia. Então, eu acho que os protocolos de acompanhamento de tempo de tratamento são ideais, assim, para a gente iniciar. E não mudar de estratégia. Concordo, Tati. E complementando essa parte de você começar pequeno, super importante, né? Numa unidade, inclusive numa das aulas que eu dou, assim, você foi contratado para fazer, aliás, você é gestor e vai contratar, o diretor te deu uma vaga de farmacêutico clínico e você vai começar a implantar o programa. Por onde você começaria? Então, sei lá, tem UTI e tem enfermaria. É muito natural que não, vamos começar pela UTI porque lá é mais complexo. E uma das aulas que eu dou, assim, dos critérios, é justamente isso que você falou. Os critérios podem ser aonde você identifica mais médicos parceiros, né? Para o teu trabalho também poder fluir e ter resultado, tá? E aí eu queria trazer um dado da Anvisa, lá da pesquisa que eles fizeram em 2020, final de 2022, eu acho, não, 23, que é o projeto Stortip, mostrando qual é o percentual de hospitais no Brasil, numa amostra lá representativa que tem o programa. Então, relembrando, 58% dos hospitais no Brasil que participaram dessa pesquisa não tinham programa implantado. E aí, o critério para ter programa implantado é justamente isso que a Tati falou. Você tinha que ter indicadores monitorados, ou seja, primeiro, né, você... porque assim, a maioria das pessoas faz alguma coisa em termos de gerenciamento de antimicróbio. O problema é que não registra, às vezes não tem tempo, enfim, né, não priorizou. O que você não registra, você não tem resultado. Então, os programas não tinham porque não tinha indicadores monitorados, mensurados e divulgados. Tá? Então, o registro é uma coisa básica que, de algum modo, tem que acontecer, certo?
Então, pegar uma unidade fechada, onde você acha que tem mais capilaridade ali, né? Mais parceiros para poder você acompanhar o uso do antimicrobiano. Começar a fazer o registro dos problemas, né? Eu não digo nem das intervenções, mas você criar uma epidemiologia dos problemas, né, e divulgar isso vai mostrar o quê? A necessidade de ter alguém gerenciando isso, né, atuando. Então, antes das intervenções, tem um problema identificado, né? Então, às vezes a gente, um indicador de intervenção. Então, eu fiz lá, sei lá, 200 intervenções por mês. Tá, mas quais foram os principais problemas, né? Porque é aí que é a essência. É aí onde você vai começar a trabalhar depois as medidas, enfim, né, educativas. Então, organizar nesse sentido, eu acho que é o principal passo. E Mapear, sair um pouco né? Mapear o que você tem ali. disso. Isso é um mapeamento, né, epidemiológico, né, Tati? Dos problemas, né, que mais acontecem. Porque aí você vai ver que tem coisas que você vai ter conhecimento suficiente para intervir. Então, por exemplo, descalonamento parece uma coisa simples também, mas não é, né? Porque vai ter várias opções no antibiograma, qual que você vai escolher, né, Tati? Então, assim, isso você já tem que ter conhecimento, né? Então, assim, né? Aí você vai, de acordo com os problemas mapeados, você vai ver esse aqui, poxa, esse aqui eu não conseguiria, não tenho condições de atuar ainda por conhecimento técnico insuficiente. Aí você mesmo vai se autoavaliando em relação, né, a como você vai conseguir ajudar mais ou menos, né? E aí a gente vai para o mesmo lugar que é a formação, né? Que é o que a gente tem buscado e feito aí sempre, né? A propósito, Tati, você lá no curso que você terminou, quanto você acha que o curso, né, da formação lá dos Estados Unidos agregou, assim, em relação ao que você já tem de conhecimento e de experiência? Eu sempre tive essa vontade de perguntar, acabou que eu não tive oportunidade, então estou perguntando aqui. Não, agregou. Sempre aprende muita coisa, né? Mas tem muita coisa que eu vi lá e que, tipo, no seu curso eu também vi, sinceramente falando. Legal. E a gente sabe, assim, a parte de tratamentos que eles trazem é muito voltada para o perfil epidemiológico deles, né? Então, você tem que fazer esse racional de, peraí, aqui eu não tenho tal droga, né? Aqui eu vou usar tal, ou então o meu perfil epidemiológico não é exatamente esse, né? Então, você aprende bastante coisa, acho que as questões das intervenções do timeout, né? Mas eu tinha visto já com você também, então... Mas é sempre válido, né? A certificação, do modo geral, foi muito bom ter feito, sim, também. Legal. Principalmente tanto de recurso no sistema que eles têm. Tanto é que o meu projeto eu acabei fazendo com as melhorias de sistema que eu estava fazendo lá no hospital também, com o BI e tal. Legal, legal, Tem uma legal. aula que falou bastante dessa parte, né? Acho que isso foi o que mais me ajudou, assim, Legal. a ter ideias. A Beatriz é uma residente nossa lá do hospital. Ela também está fazendo o curso. Acho que você não terminou ainda, né, Bia? E eu sempre pergunto para ela, né? Falei, ei, Bia, como é que tá o curso, né? E eu não quis dar muita opinião justamente para poder fazer, né? Não ser influenciado. Sim, Então, esse curso aí, até a Jennifer está perguntando qual foi o curso, né? Ele é importante, eu acho, para a gente se balizar. Para mim foi muito importante para ver assim, o que que eles ensinam lá para você se isso. formar e o que que eu já sei aqui, o que que eu aprendi, né, por conta, né, com a experiência estudando. Então, para mim foi meio que um balizador. E o Sim. fato de eu ter E que feito o tão curso, diferente, né? Eles mostram, né? Eu até esperava que fosse ter mais coisas de PKPD, mas não tem. O PKPD deles é bem básico. exatamente.
E algumas coisas do curso, né, eu acabei também, aquilo que, assim, que é muito extraordinário, né, que eu achei, não, isso aqui é legal trazer para o curso, né, acabou que eu também trouxe, né, fui incrementando algumas coisas para o nosso curso aqui, Sim, né, obviamente não é para ser igual, aliás, está longe de ser igual, até porque quando eu fiz esse curso, eu já estava, né, a gente já estava, acho que na 7ª turma, mas você então sempre foi mais um agrega balizador. alguma coisa, né? Você sempre agrega. Claro, você, né, de você agregar. Tanto é que, não sei se você conseguiu fazer, Tati, né, no nível 2, né, o teste de conhecimento. É assim, é pesadinho, o nosso, né? É um teste assim que. Ah, eu queria ter gabaritado aquele Enem, mas não rolou. Não, não é que fez, né? Eu fiz. Então, são 90 questões, ninguém gabaritou o nível 2. Tanto é que a gente Não, era muita diminuiu, né? questão. Agora a gente está colocando o teste aqui né, na série Teste de Conhecimento. Todo domingo a gente lança uma questão lá do teste de conhecimento, né? Porque a gente desistiu, né? Não, vamos compartilhar que todo mundo agora vai fazendo É muito junto. bom aquele teste, é muito bom. Então, e é um teste muito, assim, muito mais puxado do que os que a gente faz no curso, né? Mas, enfim, eu acho que foi válido nesse sentido, para a gente ver que nós não estamos, assim, Um passo tão atrás, atrás né? da turma lá não, viu? Não Como mesmo. não? Não estava mesmo, não. Agora, a parte das questões deles, né, tinha algumas que eram bem difíceis, assim, você tem que ter assistido Sim, mesmo, feito lá o módulo direitinho para você conseguir passar nos testes. Então, você tem isso que mesmo. prestar atenção e fazer direitinho. Se eu também reprovava, tinha que voltar. Né? Mas na parte quando eles falam dos tratamentos mesmo, que eles falam mais da parte diagnóstica também, né? Um pouquinho mais do que o que a Uhum. gente viu. Aí nisso também a gente acaba agregando, assim, alguns insights dali. Muito bom. Mas é válido. Eu Legal. adoro qualquer curso. Tem um da Organização Mundial de Saúde também, que é gratuito, que é bom também, É muito muito bom bom. Né? também, Aquele exatamente. da Organização Mundial é muito bom. Ele é básico, mas ele é ótimo também. Então, assim, Uhum. acho que ele é gratuito, então acho que vale a pena também fazer. Quem não conhecer, depois a gente pode passar o link para eles. Mas é bem Isso aí, bacana, compartilhar. né? Muito bom, Tati. Muito obrigada pelo seu tempo aí, a sua paciência. Se quiser Quase que fazer isso não comigo, eu não sei deu como certo, eu mas deu. E não essa vi e última tal. chamada, essa última chamada de última hora, né, de você ter aceito o convite, eu sei que você tem uma agenda alucinante, né, dando aula, enfim, né, toda a atividade aí do hospital, fora a vida pessoal, né, que a gente tem que sempre preservar. Então, muito Está com a obrigada. pop também, né? Então é muita coisa, acumula muita coisa. Embora eu não esteja te vendo aqui por um probleminha técnico, mas as pessoas, né, estão, então foi muito legal, um Só prazer persistiu aí. conversar com você, né, que os caminhos aí da farmácia nos fizeram, né, a gente se encontrar, se tornar parceiras, amigas. Então, eu fico muito feliz com o teu trabalho, com a tua trajetória, torço muito e você com certeza é uma referência aí nessa área de stewardship. Que bom que agora você, né, vai se tornar mais e mais especialista nessa área para poder ajudar a formar os farmacêuticos. É a meta, poder contribuir também um pouquinho, né, com o pessoal. Muito bom. Isso aí. Nossa inspiração aí, né, Mari? Você é nossa inspiração. Essa parte. Obrigada, cara. Nossa, obrigada. Obrigada mesmo. Tá bom. Mas muito obrigada pelo convite, obrigada ao pessoal que ficou até agora aí com a gente. Legal. Então tá bom. Então eu vou encerrar reforçando a divulgação da turma 9 do curso Raciocínio Clínico no Uso de Antimicrobianos. Quem quiser informações bem detalhadas de ementa, professores, investimento, o link está ali na bio. E amanhã a gente já começa com todo vapor com a turma 1. Tem gente do Brasil inteiro. Aliás, sempre tem gente do Brasil inteiro, né? Então é muito legal essa troca também.
Na quinta a gente começa o nível 2. E para quem quiser se aprofundar em microbiologia aplicada à beira-leito, nessa perspectiva de entendimento dos mecanismos de resistência, de interpretação de antibiograma, de interpretação dos testes fenotípicos, né? A gente vai para a turma 3 do nível, a gente chama de nível 3, mas é microbiologia aplicada à beira-leito, com duas farmacêuticas fantásticas, com muita experiência, que é a Kate e a Jussara. Eu, particularmente, eu acompanho o nível 3 como aluna, Tati, porque, assim, cada ano muda alguma coisa, né? Impressionante como a metodologia é dinâmica, né? As atualizações do muda, as notas de corte, tá? Estão sempre com alguma novidade. Não, assim, é um curso, assim, que ele é difícil, assim, porque são muitas informações específicas Sim. e com profundidade. Então, você, né, tem que volta e meia, assim, assistir mais de uma vez. Então, realmente, para mim, né, dominar aquele curso vai fazer você, assim, um expert, um profissional muito diferenciado, assim. Essa é a visão que eu tenho, né, do Nutri, especialmente. Tá bom? Então Certo. tá bom, pessoal. Obrigada pela audiência até agora. Tati, a gente vai se encontrar muitas vezes ainda, né? Por esse Brasil fora, em eventos. Tem que visitar a gente aqui, aí a gente vai visitar você aí. Vice-versa. Deve uma visita para outra. Exatamente. Tá Então tá bom. bom, Tati. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite, pessoal. Até a Tchau, próxima. tchau. Até. Obrigada, Mari. Tchau, tchau.